Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais um episódio do Agora Pode. Hoje eu estou aqui com a minha colega, Natasha Vogel. Obrigada, Natasha, por dividir esse momento comigo. E hoje nós estamos recebendo a vereadora de segundo mandato, Maísa Leão, que tem se destacado na política mato-grossense por defesa de pautas sociais. Olá, pessoal. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada, Vanessa. E você que nos acompanha no Agora Pode. Bom, nós estamos com Maísa Leão, que é do Republicanos, né? E é uma pessoa engajada com diversos movimentos sociais, né? Tem isso marcado em sua história, né? E é um prazer recebê-la, vereadora. Seja bem-vinda. Quero agradecer vocês, Natasha, Vanessa. Gosto muito de vir aqui porque agora pode, né? Gostei. Maravilha. Bom, vereadora, vamos começar, né? A senhora tem se posicionado como uma voz ativa em defesa de grupos historicamente marginalizados, né? Enfim, ambulantes, mulheres, vítimas de violência, pessoas com deficiência, população de rua, LGBTQIA+. E como tem sido essa sua atuação dentro do Legislativo, que muitas vezes tem outras prioridades além dessas pessoas que são marginalizadas? Olha, por um tempo, eu confesso pra você, Vanessa, que eu me sentia sozinha, sabe? Falando de pautas que eram meio que fictícias para grande parte das pessoas no parlamento. Então, você falar de pessoa com deficiência, você falar de LGBT, você falar de pessoa em situação de rua, se a pessoa não tiver um caso na família, se ela não tiver tido alguma proximidade, são estatísticas, são números frios, né? Então, eu acredito que lá no começo, eu era vista como assim, nossa, lá vem ela falando dessas coisas. E com o tempo, as pessoas começaram a se envolver, porque eu levei muitas tribunas, né? A gente teve tribunas de mães atípicas, a gente teve uma sessão, uma audiência pública das Mães pela Diversidade, que são mães de pessoas LGBT, e tivemos históricos ali de pessoas que foram mortas por serem quem são, mães de mulheres que sofreram feminicídio, filhas de mulheres que sofreram feminicídio, e de repente a pauta começou a tocar, porque ela deixou de ser uma estatística fria e passou a ter rosto, passou a ter história. E hoje a gente vê que no parlamento tem tido, até de vereadores que a gente não imaginaria, projetos de lei e atuações em prol dessas pautas. A senhora comentou a respeito desse afastamento do Chico 2000 e aí a Justiça concedendo, né, a manutenção dos vencimentos, tanto dele quanto do Joelson. A senhora mencionou que quando a senhora se licenciou do cargo anteriormente, não recebeu o salário. E mudou, a estratégia mudou para uma decisão judicial. A senhora acha que isso mostra uma disparidade no tratamento aí de vereadores dentro da casa? E acredita que há privilégios sendo mantidos? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, há uma interferência incoerente do judiciário, né? Porque a gente vê uma decisão judicial que afasta e que diz, estamos investigando e essas pessoas precisam estar afastadas do cargo para que sejam investigadas. E, ao mesmo tempo, esse mesmo judiciário vem e diz, pague o salário. Então, a gente precisa entender aí que não existem 29 vereadores. Não há uma previsão orçamentária para 29 vereadores. E a gente tem os 2 suplentes no cargo, trabalhando. De quem é esse dinheiro? É da população cuiabana. Então, o cuiabano, pagador de impostos, que paga o funcionamento da Câmara de Vereadores, ele não quer pagar 29 vereadores. São 27 aqueles que trabalham. Então, eu penso que a Câmara deve recorrer. Eu fiz esse pedido para a presidente Paula. Ela estava consultando a Procuradoria e vendo as legalidades. Mas, para mim, se a gente recorre e perde, ok, nós fizemos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Guardar o dinheiro do povo cuiabano. Sim, mas já houve essa definição, né, de que não vai haver recurso. Sim, então esse é um posicionamento de parte do Legislativo, do qual eu não coaguno. Ok. Vereadora, sobre a questão dos ambulantes, a senhora se posicionou contra a retirada deles ali do centro e levarem os ambulantes ali para o Shopping Orla. Qual seria, na sua visão, a
a solução mais viável e justa para essas pessoas. E eu já intervenho aqui perguntando o seguinte, essa mudança ali para travessa que é central ainda, como é que a senhora vê isso? Ajudou? É paliativo? Olha, eu penso o seguinte, do jeito que eles estavam, não dava para ficar mesmo, né? A gente precisa ter acessibilidade na calçada, a gente tem os lojistas que pagam ali seus aluguéis e que tem um custo operacional muito grande para funcionar, não é justo ter um ambulante na sua porta. Mas, ao mesmo tempo, por que o ambulante foi parar ali? Porque ele precisa ganhar dinheiro, porque ele precisa cuidar da sua família, porque ele precisa de renda. Isso demonstra que Cuiabá está inerte na geração de emprego e renda. Por que nós não temos locais, como a gente vê em São Paulo, como a gente vê em outras regiões do Brasil, locais fixos e permanentes de comércio, que a gente chama de comércio vocacionado, é esse comércio menor. Então, você vai lá para a Liberdade. Por que é bonito? Ir para a Liberdade, andar no meio da rua, ver as feiras aos domingos, aos sábados, porque é organizado. A prefeitura atua ali dentro, sempre foi dessa forma. Os turistas vêm, os lojistas já estão de acordo, porque aumentou o número de pessoas circulantes, tem um horário de funcionamento, tem uma periodicidade, é organizado. Então, eu penso que a Travessa Desembargador Lobo, ela pode ser uma solução, mas a gente não pode fazer com que eles vão para lá, façam a clientela, organizem o local e depois que fica bom, arranca eles de lá. Ah, vai pro Shopping Orla. Shopping Orla tá abandonado. Abandonado. Era pro Shopping Orla ser um lugar pujante, é do lado do Mercado do Porto, é do lado do aquário. E aí a gente vai para essa questão. Ah, mas a gestão tem 6 meses. Mas quem tá no Shopping Orla tá há 14 anos. Então essa pessoa já perdeu a fé. Essa pessoa já perdeu a perspectiva, porque Cuiabá vive de puxadinho. Então, o que eu sou contra? Eu sou contra a falta de um planejamento estratégico que seja permanente e que seja aprovado como política de Estado, para que o próximo prefeito não venha e fale, eu não gosto. Não gosto de gente na rua, vou arrancar. Então, não é que eu seja contra eles terem saído da 13 de junho do jeito que estava. O que eu sou contra é jogar essas pessoas para lá e para cá sem um planejamento definitivo e sem olhar para Cuiabá com a pujança que Cuiabá merece. Cuiabá tem outro ponto ali na região central também, que tem bastante ambulante, que é uma coisa antiga que funciona há bastante tempo, que é ali ao lado da matriz, da Igreja Matriz. O Beco do Artesanato. Exatamente, as pessoas já conhecem, já têm essa referência, é mais ou menos o que a senhora está falando com o exemplo da Liberdade, né? E aí, você quer ver um exemplo, Natasha, desse Beco do Artesanato? Eu destinei uma emenda para lá, porque eles não têm banheiro e eles não têm pia para lavar as mãos. E eu não sei se vocês observaram que são muitos idosos que são donos das barracas, que trabalham. Eles têm que pedir favor para ir no banheiro do Palácio da Instrução. Aí eu fui para o secretário anterior, gestão passada. Olha, vamos reformar, vamos fazer um banheiro para eles, vamos melhorar a estrutura. Ah, é porque aqui é uma rua, aqui não é oficializado. Eu falei, mas eles estão aqui há quantos anos? 20 anos. E não é oficializado por quê? Então, que essa gestão oficialize para a gente parar de não poder fazer o banheiro, não poder melhorar, porque é extraoficial. E o Shopping Orla carecia ali de uma reforma, de um investimento, né? Porque pode se tornar um local atrativo. É interessante, até porque o prefeito tem a intenção de fazer o porto ali, uma região, agora com aquário e tudo mais. Então, a senhora acredita que essa é uma saída? Fazer um investimento financeiro ali no local? Eu acredito que sim, porque a gente precisa ver o quanto que o turismo retorna para o município. A gente, no Mato Grosso, infelizmente, a gente não tem essa exploração, no melhor sentido da palavra, de forma adequada do nosso turismo. Uhum. Se você olhar uma cidade como Gramado, por exemplo, tudo em Gramado foi colocado lá. Os pontos turísticos foram construídos. A gente vai na Rua Coberta porque ela foi feita para a gente ir para lá. A gente tem as paradas, né, do Natal, da Páscoa. A gente tem pontos que foram construídos. E a gente, com um rio Cuiabá tão lindo, com uma gastronomia que só tem aqui, com rasqueado, cururu, siriri, a nossa arte, uma cultura peculiar, a gente não tem nada. Então, esse investimento ele vai retornar mais 10 vezes, com certeza. Então, tem que ser feito. Eu acho que uma das críticas nesse sentido que eu até ouvi esses dias, conversando sobre o turismo, né, porque teve a FIT e tal, é que um dos problemas, assim, é que eu adoro ir pro meio do mato, mas tem gente que não gosta. E o turismo aqui é muito focado na natureza, né? E aí não tem essas coisas igual a senhora estava falando da questão do
da Liberdade e tal, e outros exemplos que vocês deram, é muito focado em um setor só, como se Mato Grosso fosse só mato. Não é só isso. Você imagina, por exemplo, ali na Praça da Mandioca, uma região que ficou conhecida pelos seus bares de rua, pela cultura, pela música, pelos estudantes que ali se aglomeravam. Muita gente viu isso com maus olhos, mas a ocupação dos espaços faz com que a criminalidade diminua. Aí, quando você esvazia a Praça da Mandioca, quando você tira o movimento cultural, quando você tira a música, a pujança, o que vem pra cá? Pessoas em situação de rua, marginalidade, crime organizado. Então, ou a gente entende que a ocupação cultural dos espaços da cidade faz parte da vida, ou a gente sempre vai ter uma cidade com vazios urbanos e abandono. Em uma das suas entrevistas, a senhora citou que essas famílias, no caso, a família dos ambulantes, estavam sendo jogadas num lugar que ninguém frequenta. E a prefeitura tem dialogado com a Câmara para construir saídas conjuntas ou eles estão impondo medidas assim, tipo, vai ser isso e pronto e acabou? Olha, o começo da conversa foi impondo medidas. E aí depois, com a interferência dos vereadores, com o puxão de orelha de cada vereador, em cima dos secretários, do próprio prefeito, teve uma reunião dentro da Câmara, que a Câmara foi emprestada para o Executivo fazer uma reunião. Os vereadores ficaram sabendo, entraram na reunião e falaram, não, aqui é a nossa casa. Aqui a gente representa o povo. Nenhuma reunião pode acontecer aqui dentro sem que a gente seja convidado, porque qualquer assunto é do interesse do Legislativo. Então, hoje, as soluções firmadas foram feitas com diálogo. Mas começou truncado e depois pegou rumo. Eu espero que continue dessa forma. A senhora já comentou já uma parte sobre esse assunto, mas eu vou retomar a questão. Um ponto muito forte da sua fala, da sua crítica recente, sobretudo, né, sobre essa pauta que nós estamos falando, é justamente essa falta de um plano diretor em Cuiabá, né? A senhora diria que Cuiabá hoje é uma cidade pensada apenas para quem tem dinheiro? Porque, assim, não se lembra, não se coloca na pauta essas questões de ambulantes, de pessoas em situação de rua. É sempre uma medida de cima para baixo, como a gente está conversando. O que a senhora acha? É isso? Olha, eu estou fazendo pós-graduação em urbanismo, né? Para a tristeza dos gestores. E aí, a gente está justamente estudando isso, né? Tem um livro de 1961 chamado Vida e Morte, Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jane Jacobs, que é uma jornalista. E ela fala justamente disso, da cidade feita em formato de bolhas. Então, hoje, em Cuiabá, a gente tem a bolha do rico, a bolha do pobre, a gente tem a região do rico, a região do pobre, e a gente tem cada vez mais pessoas morando dentro de muros que criam ecossistemas que são fictícios. Quando você mora num condomínio fechado, que é todo murado, que para você entrar nesse condomínio é uma dificuldade. E aí, a hora que você entra, seus filhos são criados livres. Ali dentro, sim, é bicicleta na rua, criança jogando bola, pujança, vida. Uma cidade viva. Só que é uma cidade viva dentro de uma bolha. E aí você pensa, essas pessoas estão seguras? Certamente que não. Porque essa criança que está correndo ali com a bola na rua do condomínio ultra fechado, um dia ela vai ser um adolescente que vai sair para um aniversário e que na volta desse aniversário pode ser assaltado, pode ser sequestrado, pode passar por situações de uma cidade cheia de vazios que está sendo tomada por criminalidade. Então, a bolha, por mais que a gente pense assim, o rico ele é privilegiado, ele tem a área de lazer, mas ele precisa sair. Ele precisa ir no aeroporto, ele precisa ir no supermercado, ele precisa ir trabalhar em algo. Vou blindar meu carro. Uma hora você vai abrir a janela. Uma hora você vai esquecer, vai abrir a janela e a bala vai passar. Então, as cidades feitas com bolhas, elas não são só ruins para a pessoa que não tem condições financeiras. Elas são uma cidade que tira você da realidade. Quem mora num condomínio assim, por muito tempo, ele se sente seguro. E ele perde a sensação da realidade. E uma hora ele vai cair como? Quando ele for sequestrado, num sequestro relâmpago, quando ele tiver uma arma batendo no vidro do carro dele, falando, abre aí a janela, me dá tudo que você tem, arranca a aliança do dedo. E essa é uma tendência que estamos vivenciando em Cuiabá, né? Exatamente. Cuiabá é grande, as duas cidades. Cada vez mais condomínios sendo levantados, enfim. Ou abertos, né? Nesse modelo aí horizontal. Que é bastante popular entre os mais ricos. Enfim. E aí, sabe o que acontece? As pessoas não estão conseguindo nem gente para trabalhar em suas casas. Todo mundo fala, gente, como tá difícil, jardineiro, diarista, por que será?
A diarista e o jardineiro moram a 4 horas de ônibus com transporte público deficitário da sua casa. Então, não é salutar que a gente tenha regiões empobrecidas e regiões enriquecidas. Lê do engano de quem pensa que sua casa vai ser valorizada por isso. Pelo contrário, cada vez mais a vida vai ficar difícil. E como mudar isso? Quais seriam os passos práticos para mudar essa realidade que a gente vive não só em Cuiabá, mas em várias cidades assim do Brasil? Plano diretor. Tem gente que fala que plano diretor está em desuso. Eu faço um desafio para me dizer qual grande cidade que funcionou sem plano diretor. E aí a gente pode pegar exemplos como, por exemplo, a cidade de Barcelona. Barcelona era uma cidade que tinha muitos vazios urbanos, que tinha muitas áreas perigosas e a população vivia espalhada. O que Barcelona fez? Preparou a cidade para acolher pessoas. Começou a proibir a grande circulação de carros no centro, começou a trazer bicicletas, começou a trazer calçadas mais largas, acessibilidade, começou a misturar pessoas de alta renda, pessoas de baixa renda, começou a liberar o uso cultural das praças, dos locais. O que você vê? Numa rua cheia, não tem espaço para criminalidade. O máximo que acontece é aqueles pickpockets que eles chamam, né? E mudou em quanto tempo? 15 anos. Então, Cuiabá só vai mudar quando a gente definir um plano diretor, dando a quem tem legitimidade voz. Quem tem legitimidade? Os planejadores urbanos, a UFMT, as pessoas que vivem nos locais, a Câmara de Vereadores, porque daí você aprova um plano para 20 anos. E o prefeito que vier vai ter que cumprir. Essa é uma pauta que deixou de ser falada em Cuiabá, né? Porque eu me recordo que em gestões passadas, bem passadas, isso era muito discutido. Inclusive esse gestor que deixou agora... Ai, como é que é o nome dele? IPDE? Foi o IPDE, do IPDU, né? exatamente. IPDU. Como é que é o nome dele mesmo, gente? Ele aposentou agora. Ele aposentou. Ele é um entusiasta e sempre foi ele que esteve à frente desse processo. Olha o absurdo. Cuiabá tem 400 bairros. Quantos bairros oficiais? Não faço ideia. 115. Nossa. Menos da metade. Gente, como assim que no Santa Isabel, que pra mim é centro da cidade, tem ainda gente que não ocupação. Tem. É ocupação. Santa Isabel é ocupação. Há 40 anos atrás eu passeava no Santa Isabel. Tem gente que mora ali desde que foi fundado e ele está numa ocupação. É isso que falta em Cuiabá. Ainda nesse assunto, o prefeito ele é arquiteto. Então, ele tem dialogado com vocês sobre isso? Ele tem dado sinais? Porque eu lembro que no início da gestão ele falava muito sobre o plano diretor. Ali na transição ele também falava muito sobre isso. E eu quero saber se ele tem conversado com a senhora, que é bem militante dessa questão do plano diretor. O prefeito, em uma conversa informal, disse para mim que o plano diretor está em desuso, que lixeiras estão em desuso. Ele tem uma visão muito boa de coisas isoladas. O que eu penso? O que amarra o prefeito de não trazer o plano diretor? Porque o plano diretor, ele não te dá liberdade para fazer o que você quiser. O plano diretor, ele te traz desgaste, porque você tem que ter discussões sobre zonas de interesse ambiental, você tem que ter discussões sobre locais que porventura possam vir a ser demolidos. Você tem que ter discussões para ouvir a dor da população. Então, eu vejo que assim, o Abílio tem boas visões isoladas de locais. Mas essa visão de dizer, vamos fazer o maior, vamos fazer o macro, vamos fazer o todo, esse todo demora. Esse todo não traz resultado imediato. Então, assim, eu não percebo nele um interesse em trazer o plano diretor para debate. E eu vou cobrar, como eu fiz com o Emanuel, todos os dias. Complementando essa questão de políticas públicas, recentemente a senhora falou sobre... Inclusive, cobrou a gestão do prefeito Abílio com relação aos catadores de lixo. Porque eles recebiam um valor, né? Porque eles foram retirados do local onde eles estavam e prometeram para eles uma associação. Aí a senhora cobrou a prefeitura e eu queria saber se foi resolvido isso, se está em discussão, se foi apresentada alguma proposta, porque essas pessoas estão sem receber dinheiro e acho que a senhora até citou que eles podiam estar passando fome. Sim, com certeza estão passando muitas dificuldades. São pessoas muito
vulneráveis financeiramente e que tinham um ganha-pão que lhes foi retirado. Porque, assim, tem muita gente que fala, mas e aí, vai ficar recebendo, né? Até foi feita uma fala solta, assim, é aposentadoria? Ninguém quer aposentadoria. Eles querem trabalhar. Então, o que aconteceu? Daquela reunião que a gente teve uma tribuna na Câmara, o prefeito chegou, ele foi interpelado, até eu intervi, falei para eles, não vamos brigar, né? Vamos conversar. A gente fez uma reunião dentro do gabinete do prefeito e ele mesmo definiu que ele iria ampliar esse auxílio por mais 6 meses, porque ele falou, não vai ter jeito, a gente vai ter que resolver a situação, eu não quero ninguém batendo aqui na porta dizendo que está passando fome. Esse problema não era meu, era do Emanuel, mas tá bom, né? Não resolveu, vamos resolver. E ele resolveu reinstituir o comitê do qual eu fazia parte, Ministério Público, Defensoria, e a gente pretende levar para a Câmara agora no mês de junho. Para chegar ainda no mês de junho. Então, o que vai acontecer? Eles vão ter o auxílio por mais 6 meses para que possa ser construído o barracão, para que possa ser entregue à cooperativa, a Coopervida, que é uma cooperativa que já foi formada, ela precisa só do espaço e o espaço foi definido. Então, eu acredito que teremos um bom resultado dessa pauta. Já encaminhou, né? Vereadora, ainda nesse contexto de fragilidade social, tá? Como a senhora vê a atuação da assistência social no município de Cuiabá, hoje, tá? E aí, fica à vontade se quiser fazer as críticas, inclusive desde a gestão passada. Há recursos e estruturas suficientes para atender essas demandas, que elas são crescentes, né? Toda hora a gente se depara com algo nesse sentido em Cuiabá, né? Olha, recurso não falta. Eu acho muito temerário, numa cidade que tem 5,4 bilhões de orçamento, a gente falar que Cuiabá não tem dinheiro. Cuiabá tem dívida? Tem dívida. A gente sabe, são 2 bilhões de reais de dívida acumulada por 8 anos, né, da gestão passada. Mas isso pode ser renegociado, isso pode ser parcelado, isso não era algo que nós desejávamos, mas é factível de administrar. Mas o dinheiro não é infinito. E o problema são esses pequenos incêndios que são apagados. Então, eu penso que na assistência social não falta dinheiro, mas falta um planejamento de longo prazo estruturado. Vou dar um exemplo para vocês. Cuiabá é uma das cidades que mais perde recurso do governo federal. Por que a gente não está pegando recurso do governo federal desde a época de Emanuel Pinheiro? Não é agora, não. Porque nós não temos os planos municipais atualizados no governo federal. Nesse momento, a gente não tem um plano municipal para pessoa com deficiência. Não tem nada protocolado. O protocolo era até junho, 8 de junho. Passou. Aí sabe o que acontece? A gente vai tentar se habilitar para receber uma sala multi para educação especial, a gente vai tentar se habilitar para ter um centro de reabilitação que pode receber até 2 milhões por ano do governo federal, linha direta, e a gente não vai receber, porque a gente não protocolou o plano municipal de assistência às pessoas com deficiência. Então, a nossa assistência social, ela tem dinheiro suficiente para atender, desde que ela se estruture e consiga trazer dinheiro do governo federal e dinheiro do governo estadual. Há muito tempo nós não temos essa contrapartida porque não estamos organizados. A senhora acredita que a imagem da Câmara esteja arranhada com a população? E eu estou perguntando isso porque há uma avalanche de denúncias contra 2 vereadores, né? E desde a antiga legislatura existe isso, né? Inclusive a Câmara é conhecida por alguns como Casa dos Horrores. Há essa mancha, assim, na história da Câmara, hoje, na imagem? Olha, infelizmente há. Eu não posso dizer que não há, porque eu estaria mentindo, né? Eu falei na gestão passada, na legislatura passada, que a minha maior dificuldade quando eu ia conversar com a população na rua era que era um consenso assim, fecha a Câmara, não serve para nada. Só serve para gastar dinheiro. Então, assim, a população cuiabana, em geral, ela não confia na Câmara de Vereadores. É por conta dessa legislatura? Não, é por conta de um histórico. Só que o que cabe a nós? Primeiro, mostrar o trabalho, né? A gente tem ali cerca de 100 servidores que são concursados, que são pessoas que trabalham muito para que a política pública aconteça. Quando a gente vai para o plenário e fica falando de pauta federal, que não tem a menor resultado para a população aqui, quando a gente deixa de discutir
um plano diretor, quando a gente fica brigando por causa de lombada, porque, o buraco da rua tal, fui eu, a minha indicação que tampou, as pessoas acham isso patético. E isso constrói em nós essa pecha de casa dos horrores, de inúteis, de parlamento que se fechasse não ia fazer a diferença. Então, cabe a nós, nessa legislatura, apagar o passado. Eu acho que muito já está sendo feito. Por exemplo, hoje a gente é pontual. Tem gente que quer falar, não, gente, mas não faz mais que obrigação. Mas na legislatura passada, a sessão começava 1 hora atrasada todo dia. Quantas vezes? Sempre. Eu cheguei na Câmara e eu tinha que esperar. O jornalista chegava lá 8 horas da manhã, era 10h30, não tinha sessão. Vocês ficavam a manhã inteira lá. Isso é uma vergonha. Hoje, a gente é pontual. 9 horas da manhã, religiosamente, terças e quintas, a sessão começa. Na legislatura passada, não raro, as sessões acabavam por falta de quórum no meio. Porque a galera ia embora. Batia o ponto e ia. Ia embora, mostrava a cara lá, dava 2 entrevistas e ia embora. Hoje isso não acontece mais. A gente está até o fim votando as pautas. Então, é um processo. A gente tem que cada vez mais mostrar a seriedade, mostrar bastidores, mostrar as equipes, mostrar que o trabalho, se a gente sumir de lá, a população não vai ter para quem pedir socorro. Aí sim, a gente vai ser respeitado. Eu sei que é democracia, né? Discutir assuntos, enfim, ainda mais no parlamento. Mas delimitar essas pautas como pautas para o interesse público de Cuiabá seria um caminho? Porque, por exemplo, a gente vê coisas, como a senhora mesmo colocou, coisas de foro nacional, que não é uma questão que os vereadores de Cuiabá vão definir para a população local, né? O que a senhora acha que é possível ser feito nesse sentido? Ou seja, perder tempo com coisa que não tem nenhum valor, nenhuma coisa, nenhuma decisão, nenhum resultado para a população de Cuiabá. Olha, eu acho que um ponto é a população fazer ali sua meia-culpa, e eu me coloco dentro disso, porque eu entrei na política há pouco tempo, né? Eu até 2019 eu nem sonhava ser política, é a gente acompanhar e cobrar. Porque eu confesso para vocês que eu não sabia quem eram os vereadores. Eu votava e pronto, eu votava num vereador porque era meu vizinho, porque minha mãe pediu, porque alguém falou, ele é gente boa, ele já tá lá, e eu votava. E eu não acompanhava. Então, se você sair perguntando na rua, qual que é o nome dos vereadores? Eles vão lembrar até de vereador que nem tá mais lá. Então, eu acho que cabe a nós também, me incluo nisso, enquanto população, não como vereadora, acompanhar e cobrar. Ir lá na rede social do vereador que está usando o tempo à toa e falar, meu querido, e o meu bairro, e o centro comunitário que não inaugurou, e o uniforme das crianças que não chegou, e o plano de educação que está defasado, que está atrasado. E Cuiabá, 72º lugar no índice de educação do país. É uma vergonha. Então, eu penso que essa revolta, ela não pode ser assim. O que eu vejo hoje? As pessoas falam, vereador? Não presta. Quando você joga todo mundo no mesmo balaio, você favorece quem não presta. Então, a única forma é democracia. A gente não vai poder proibir assuntos. A única forma da gente mudar o assunto é a gente também, enquanto população, falar, eu não quero ouvir isso, vereador. Não gostei. Que também é um papel da democracia, né? Exatamente. Não gostei de você usar o tempo e o seu salário para falar dessa pauta que não vai trazer futuro para nós. Acho que é por aí. Controle social. Na legislatura passada, a gente teve o caso da cassação de 2 vereadores, né, 2 mandatos, do Pacola e da Edna Sampaio. Mesmo antes da condenação judicial definitiva, né? Foi antes. Nesta legislatura, nós estamos vivendo essa situação aí com o Chico 2000, o Joelson, o sargento Joelson, que foram afastados pela justiça, né? E até agora não abriu-se nenhum processo, nenhuma comissão processante nesse sentido. A senhora acha que está tendo uma visão um pouco diferente na atual legislatura a respeito da condução disso? Olha, eu penso que a condução, por exemplo, no caso da Edna, a gente teve fotos publicadas no jornal. Foi aberta uma processante por um vereador, que foi o Luiz Cláudio, que apresentou a processante. A gente tinha materialidade, porque era o print de uma pessoa específica, que era chefe de gabinete e que poderia ir ali e falar o que ela viveu. E foi o que aconteceu. Uhum. Hoje, no caso do Chico e do Joelson, qual que é o grande problema? Quem que a gente vai chamar?
Porque eu sou a favor de abrir um processo e não estou condenando previamente ninguém, não. Lá não é judiciário, eu repito isso todos os dias, para a população não ser enganada. A Câmara pode e deve julgar politicamente. A Câmara não tem que esperar trânsito em julgado. Porém, a gente não teve acesso a nada do processo, que corre em segredo de justiça. Se a gente abrir uma processante hoje, a gente não tem nem quem chamar para a oitiva. A gente não tem nem o que apresentar. A gente vai apresentar, mas tem um print lá. Realmente, tem um print de uma pessoa que também está sendo investigada, que está acusando o vereador. E que não é identificada. E que não é identificada. Aí a gente vai chamar o vereador, ele vai falar, é mentira. Aí a gente vai chamar quem? Não tem Seria que chamar. o caso de esperar o indiciamento da polícia? A gente precisa esperar o inquérito. Quando a polícia enviar o inquérito, aí não tem desculpa. Esse negócio de vereador que falar, vou esperar o trânsito julgado, ele confundiu qual poder que ele está vivendo. Ele tem que ir para o judiciário. O legislativo foi o que a vereadora Baixinha Giraldelli defendeu, que na verdade a Câmara não tem o poder, entre aspas, de julgar. Entendeu? Ela falou que cabe ao judiciário, cabe à polícia cuidar disso. A senhora já tem uma visão diferente. Então, se fosse assim, o vereador cassado por pedofilia estaria no cargo dele. Porque ele foi cassado porque a Câmara agiu politicamente em Canarana. Então, nos dois casos, tanto da Edna quanto do Pacola, também foi politicamente. Foi politicamente. A gente só não pode ser justiceiro, né? Sim. A gente não pode sair, ai meu Deus, que absurdo, vamos caçar. Aí não é assim. Vocês inovaram a eleger uma mesa totalmente feminina. Como a senhora avalia o funcionamento dessa mesa? O que a presença feminina em cargos de liderança tem trazido de diferente para o trabalho da Câmara? Olha, em primeiro lugar, disciplina. Como mulher é disciplinada, né? Mulher é organizada. Mulher não dá conta de fazer a coisa meia boca. Então, a gente via, na legislatura passada, a mesa diretora vazia, atrasada, muitos processos eram votados, cada um de uma forma. Hoje, a rigor, nós somos regidas pelo regimento. E o regimento vale para todo mundo. E teve vereador que falou, a minha voz foi cerceada. Não, se você pediu questão de esclarecimento e você está usando para fazer outra coisa, seu microfone vai ser desligado, porque o regimento pede que seja dessa forma. Então, a mesa diretora feminina, ela trouxe pontualidade, ela trouxe rigidez no olhar para o regimento interno, independente da situação, se a pessoa é base, oposição, independente, se é amiguinho, não é amiguinho, todos são tratados de forma igual. Ela trouxe uma celeridade nas votações e nos processos. Nós conseguimos ali estancar as brigas que faziam com que as sessões vivessem suspensas. As brigas só duraram os primeiros 2 meses, vocês podem ver. Hoje não tem mais. Hoje a sessão corre com naturalidade. A gente teve muitas sessões que pareciam circos de horror. Então, essa mesa feminina, ela trouxe essa rigidez em relação ao que é regimental, em relação à responsabilidade de dar o exemplo. Nós estamos ali sempre sentadas, fazendo o nosso papel. Muitas vezes, quando nós damos a oportunidade para um colega vir, né, sentar como secretário, ou até presidir, esses dias Maria Valone presidiu, é por cortesia, é para poder ter um parlamento mais unido, mas sempre olhando para o nosso regimento. Então, o mínimo que a gente pode dizer é que estamos bem mais organizados e que estamos bem mais coerentes e corretos com relação ao trabalho. Que bom. Bom, voltando um pouquinho para a questão de partidária, tá? O Republicanos, ele conseguiu fazer 3 nomes nessa última eleição na Câmara, né? Consolidando uma bancada importante. A senhora e o vereador Daniel Monteiro, que também é seu correligionário, formam uma parceria destacada, né? A gente observa bem. Como tem sido essa relação interna de vocês ali no parlamento? Eu penso que a relação interna tá bacana. É um parlamento que se respeita, que conversa. No parlamento passado, eu via mais dificuldade, sabe? A gente tinha uma oposição meio oprimida pela base. Hoje existe uma base. Eu sou da Independência, o Daniel Monteiro também é da Independência. Existe uma oposição. A oposição fala o que quer.
a base escuta, às vezes, né, dá uma discutida, mas não sai do campo do debate. Então, eu penso que hoje é mais leve a convivência e penso que os debates estão mais profundos. A gente consegue falar sobre, por exemplo, a gente vai ter agora o compromisso do PEDAL, que é o Plano Diretor de Arborização Urbana. Eu falei sobre isso 2 anos e meio sozinha, falei com o vento. Agora a gente já tem a doutora Mara, a gente já tem o Mário Nadaf, que estava na outra gestão, mas se envolveu agora, o Tenente Coronel Dias, o próprio Daniel Monteiro, outros vereadores falaram, não, esse plano é importante, vamos defender essa pauta. Então é muito bom. A senhora sente que reoxigenou a Câmara? Com certeza, reoxigenou. Eu penso que a única coisa que a gente precisa balizar hoje é essa disputa por bairros, que tá uma situação desagradável, assim, porque a gente precisa entender que Cuiabá é de todos, né? Se tiver um vereador que tá negligenciando um bairro, ele que tá errado. Mas tirando isso, é um pessoal que gosta de trabalhar. Pode olhar os nossos números, se entrar no site da Câmara e olhar a produtividade desses primeiros 6 meses da nova legislatura, ela é maior que a produtividade da legislatura inteira passada. Então, isso significa que a galera tá indo pra rua e tá trabalhando. E isso é muito positivo. Vereadora, agora eu vou falar de uma pauta muito cara pra senhora, que é sobre a questão dos PCDs, né? Inclusive, eu me encaixo nessa pauta. Recentemente, o prefeito Abílio Brunini, ele comentou a questão da gratuidade do estacionamento para pessoas que são deficientes, pessoas com deficiência. E ele informou que ele não pode enviar um novo projeto de gratuidade no estacionamento para idosos e pessoas com deficiência por causa de um impasse contratual com a empresa CS Mob. A gratuidade foi suspensa pelo TJ, que declarou inconstitucional a lei. E aí ele falou que a culpa é da gestão passada, é culpa do Emanuel. Vocês estão conversando sobre isso, principalmente a senhora que é muito atuante nessa pauta? Eu tenho fibromialgia. Eu estou em um grupo, eu não tenho carro, mas as pessoas que têm carro estão reclamando que elas não estão tendo acesso à gratuidade nesse grupo. Vamos lá. Agora você conseguiu a polêmica, mas eu preciso me posicionar. O prefeito pode. Ele pode mandar a hora que ele quiser. E eu estou falando isso com propriedade. Por que eu estou falando isso com propriedade? Eu faço parte da CPI do rotativo, sim, em que nós estamos justamente debatendo o contrato da CS Mob. Todas as vagas de estacionamento, elas são geridas pela CMOB. Inclusive, o que você paga no aplicativo da empresa vai para a conta da prefeitura. E a prefeitura repassa para a empresa. O que existe no contrato? O contrato diz que se não tiver um faturamento X, a prefeitura tem que pagar uma contrapartida. Então, se o prefeito der isenção para os PCDs e para os idosos e nós não alcançarmos a meta, a prefeitura teria que tirar do bolso para subsidiar. Mas já foi calculado que é só ampliar as vagas em áreas de comércio que os comerciantes estão pedindo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, a Carmindo de Campos. Os comerciantes da Carmindo de Campos estão solicitando que tenha vaga rotativa lá. E a gente pode dar isenção, sim, para os PCDs e para os idosos. Basta recalcular o número de vagas e, se necessário, que a prefeitura tire dos cofres. Se necessário for, subsidiar a vaga de um PCD e de um idoso, eu acho que é o mínimo que Cuiabá pode fazer. No fim das contas, é uma questão financeira, então. Exatamente, não há proibição. É uma questão de cálculo, é uma questão financeira. E que a gente tem que deixar claro, não necessariamente abrindo essas vagas para os PCDs e idosos, a prefeitura vai ter que pagar. Por quê? Esse mês foi enviado um relatório de 15 milhões de reais em multas de pessoas que estacionaram de forma equivocada, pessoas que realmente burlaram o sistema. Aquele que burla, ele precisa pagar e pronto, acabou. A prefeitura deve 12 para a empresa. Então, se essas multas de quem burla, de quem está fazendo errado, fossem de fato executadas, teria dinheiro suficiente para pagar a empresa, para deixar o PCD e o idoso isento e para que o funcionamento do estacionamento rotativo não fosse prejudicado. A próxima pergunta justamente é sobre a CPI do estacionamento rotativo, né? Em que pé está isso? Começou a investigação? Tem
expectativa aí de resultado? O que a população pode esperar do trabalho do Legislativo? Olha, nós nos empenhamos muito em, primeiro, entender o contrato. É uma PPP, é uma parceria público-privada, que Cuiabá e Mato Grosso não têm intimidade com esse tipo de parceria, diferente dos nossos outros estados. Se você olhar Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, todos os estados têm enormes PPPs. A gente geralmente tem PPP aqui só para a estrada. É a primeira vez que a gente tem uma grande parceria público-privada para um contrato tão grande. O que a gente foi olhar? Legalidade. A empresa está cumprindo com o contrato? Sim, a empresa está cumprindo com contratos. Foi uma conclusão que a CPI chegou depois de ouvir o CEO da empresa, de ouvir os gestores, de ouvir a CEMOB, de fiscalizar cada contrato, de ouvir o antigo procurador-geral do município, que foi o responsável pela gestão desse contrato no início da assinatura. Então, legalidade... Tá legal. Eles estão cumprindo os prazos, eles estão construindo o mercado, eles estão fazendo a requalificação do centro. Ah, é perfeito? Não. Precisa melhorar muita coisa. É vantajoso? Não necessariamente. Tem coisas que precisam ser revistas e a CPI está apontando isso. Então, nós temos quase 120 dias de CPI. A gente completa 120 dias 12 de junho. Nós ouvimos os permissionários, que são os antigos lojistas, e hoje são 16, que estão à espera do novo mercado para negociar seus espaços. Nós ouvimos os gestores do mercado, nós visitamos a obra do mercado, a obra está dentro do prazo, com um material de extrema qualidade. A gente viu sobre a requalificação do centro. Eu penso que não está contento ainda, mas está dentro do prazo. Tem coisas que precisam ser melhoradas. E aí, o que acontece hoje? A CPI vai entregar o relatório. Nós vamos... Dia 12 já. Dia 12, a gente encerra os trabalhos de oitiva. A gente pediu uma prorrogação hoje, foi votada a prorrogação para a gente poder finalizar o relatório. Eu acredito que dentro de 20 dias a gente deve entregar. E entregando o relatório, aí é uma decisão do prefeito, né? O que nós fizemos? Nós levantamos tudo que precisava ser levantado. Vamos apontar tudo que precisa ser apontado. E vamos, inclusive, encaminhar um possível indiciamento do ex-prefeito Emanuel Pinheiro por um ilícito que foi levantado na segunda oitiva da CPI. E aí cabe ao judiciário se ele vai acatar esse, né, encaminhamento, primeiro passando para o Ministério Público, e ao prefeito se as nossas colocações ali serão acatadas também. São colocações técnicas baseadas num relatório que trouxe advogados, contadores e pessoas de diversas áreas para nos ajudar a produzir esse resultado. Então, o nosso trabalho a gente fez. Ótimo. Vereadora, agora vamos falar sobre 2026, um assunto que eu adoro. O nome da senhora sempre é lembrado quando o assunto são as eleições de 2026. Ah, que bom! Sempre é lembrado, não só pelos jornalistas, né? E a senhora chegou a disputar em 22, isso. A senhora chegou a disputar, é uma das suplentes, inclusive, da Assembleia Legislativa. E olhando para o futuro, a senhora está pensando em alçar voos mais altos? Está pensando na Assembleia Legislativa? Como está essa conversa dentro do Republicanos? Olha, conta pra gente. Com certeza, né, Vanessa? Eu acho que eu não poderia não pensar, visto que eu tenho tido, né, esse contato com as pessoas, em primeiro lugar. Tem gente que já me chama de deputada, eu falo, graças a Deus eu recebo, abençoa, Senhor. Eu sei que vai ser uma eleição difícil. A gente vai ter uma eleição de poucos partidos. A gente está tendo aí, né, muitas possíveis federações, fusões. Então, a gente vai ter chapas com deputados já. Né? Vai ter chapa com 3 deputados, com 4 deputados. É o Brasil. Exatamente. E aí, quando você entra numa chapa, né, que tem 3 deputados e aí você está disputando 3 vagas, às vezes pode ser desanimador. Mas eu tenho que olhar a minha retrospectiva na política, né? Eu fiz 1.520 votos em 2020, numa campanha feita com 3 pessoas. Era eu, meu marido e minha filha. Meu pai e minha mãe só no telefone, porque era pandemia, sem equipe. Então, 1.520 votos, primeira suplência, consegui me tornar vereadora através daquela campanha. Venho em 2022, eu não era nada na fila do pão, porque eu não era nem vereadora. Eu era uma suplente.
E eu fui pra rua, suplente, as pessoas não me conheciam em 22. Eu tinha que me apresentar. Oi, meu nome é Maísa, eu sou suplente em Cuiabá. Então hoje, né, a gente vai estar 6 anos que eu tô na política, a gente já passou essa barreira do desconhecimento. As pessoas já me conhecem. As pessoas gostaram do meu trabalho. Fui eleita a segunda mais votada do último pleito, né? 5.615 pessoas às quais eu sou grata e eu não conheço. Tem gente que fica assim, mas e aí, elas vieram da onde? De qual liderança? Elas vieram do coração nosso que conectou. Então, é um formato de fazer política muito diferente, né? Eu aposto muito no trabalho. Ah, como é que você se reelegeu? Com trabalho? Eu entreguei resultado, eu divulguei meu resultado, meu Instagram é uma prestação de conta. Eu tô ali prestando conta do que eu tô fazendo. E as pessoas gostaram da prestação de conta. Então agora é entender que é uma campanha grande, onde pessoas com muito poder, com muito dinheiro, com muito acesso, né? Você pegar um deputado de mandato, ele tem 26 milhões de reais de emenda todo ano. Quantas ambulâncias, quantas reformas de unidades hospitalares, quantos municípios atendidos, né? Então, eu compito com o quê? Com um trabalho entregue em Cuiabá, como vereadora. Mas eu tô aí para encarar o jogo. E se a senhora decidir realmente disputar a sua vivência, a sua experiência na Câmara, o que a senhora leva para a Assembleia Legislativa a partir da sua trajetória? Olha, pelo que eu vejo, lá é cauda do petit gâteau, porque a Câmara é porrada, é pão. A gente é amassado, a gente cresce na porrada na Câmara de Vereadores. Na Assembleia, os deputados, eles meio que se cuidam. Os embates são bem menos... São mais contidos. São bem mais contidos. Então, eu penso que quem sobrevive à Câmara de Cuiabá... vai trabalhar feliz na Assembleia. É óbvio que são 142 municípios, então você tem que ampliar as pautas, você precisa viajar muito, você precisa estar perto da população, e isso é um grande desafio. Eu sou daquela que eu não consigo fingir que eu estou trabalhando, então provavelmente eu vou ter rodinha nos pés para poder andar esse estado que é do tamanho de um país, né? Sim. Suas bandeiras estarão lá? Com certeza, mas vamos falar muito dos vulneráveis, dos PCDs, das mulheres, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de como melhorar a vida das pessoas que são marginalizadas, esquecidas, os que não têm vez e não têm voz, terão voz, terão vez, e quem sabe a gente também contamina positivamente o Parlamento Estadual para olhar para essas causas, porque infelizmente o estado de Mato Grosso não é um estado que a gente pode se orgulhar no quesito inclusão. A gente não pode se orgulhar no quesito erradicação da violência doméstica, violência contra crianças e mulheres. Sim. Então, eu penso que eu chegando lá, eu quero mobilizar muito essas pautas que estão um pouquinho esquecidas. E quem sabe com mais mulheres, né? Quem sabe local. Com mais mulheres. Só tem uma, né? Janaína. Meu Deus, precisamos aumentar esse número. Né? Mulheres, por favor. Se candidatem. Isso mesmo. Vereadora, ainda sobre essa questão da Assembleia, como o Republicanos tem recebido essa sua movimentação? Eu falo isso porque tem umas semanas atrás eu escutei uns boatos de que poderiam existir pessoas dentro do Republicanos que não estão muito contentes com essa possível candidatura da senhora, porque a senhora pode roubar votos. Então, conta pra gente, abre o coração. Olha, isso é verdade, né? E não é só no Republicanos. É uma dualidade... o formato que a nossa política ganhou, que 30% das pessoas nas chapas precisam ser mulheres. E muitas vezes os dirigentes partidários, eles vão atrás de mulheres porque precisa. Só para cota. Para cota. Só que essa mulher, ela não pode zerar, porque senão ela ferra a chapa. E aqui eu tô falando bastidor, para quem tá nos assistindo, bastidores da política. A mulher, ela é desejada para cumprir a cota, ela não pode zerar para não perturbar a chapa, mas quando ela é boa de voto, ela atrapalha. Incomoda. Ela incomoda. Então, eu tenho consciência que eu incomodo. Porém, eu tenho muito apoio do vice-governador Otaviano Pivetta, que é um grande nome do Republicanos. Inclusive, um passarinho azul falou no meu ouvido que a senhora é candidata dele. Ai, que coisa linda. Ele é o meu. Então deu match. Eu gosto muito do formato de trabalho, né? Do Otaviano Pivetta. A gente sempre teve uma proximidade. Ele não fala muito desse assunto, mas ele é vovô atípico. Então... Inclusive, ele tem fibromialgia também. Também. Ele tem uma canequinha do autismo que tá sempre na mão dele. Foi eu que entreguei pra ele. Eu falei, pra você não esquecer.
dessa pauta. E ele é um cara do trabalho, da entrega. Então, eu tenho grandes expectativas com ele e ele comigo. Eu tenho também abertura com os dirigentes partidários, porque eu sou petulante. Então, desde quando eu era ninguém na fila do pão, eu já tinha essa abertura. E eu sei que tem colegas que gostariam que eu não fosse candidata ou que eu fosse candidata federal. Inclusive, meu nome está várias vezes na lista de federal. Né? Essa listinha de federal aí que tem meu nome, colocaram lá. Não fui eu que coloquei, não. Então, a gente vai lidar com isso, né? Se incomoda é porque eu tenho chance. Se eu tenho chance, então eu vou trabalhar o dobro, o triplo, para poder consagrar. Gosto sim. Agora é a sua vez. Bom, falamos da questão partidária. Eu vou voltar a um assuntozinho da Câmara delicado, mas vamos lá. Foi uma pauta que a senhora também esteve engajada, se manifestou. Um ponto que gerou bastante repercussão recentemente, né, na Câmara foi aquela moção apresentada pela presidente Paula Calil sobre o projeto que propõe equiparar o aborto ao crime de homicídio. A senhora se posicionou contrária a essa moção, expressou a estranheza por ser uma proposta de uma mulher, inclusive, né, e da mesa diretora, que é totalmente feminina. A senhora se sentiu decepcionada de alguma forma com essa condução? Olha, eu penso que essa é uma pauta ideológica que ela passeia pelas mentes de muitas mulheres, isso é um fato. Mas o que eu ponderei ali? Eu penso que Cuiabá, como uma cidade que não tem nenhum atendimento público para meninas estupradas, nenhum. Nós temos 0 atendimento público para meninas estupradas. A gente tinha que estar focado em resolver o acolhimento das crianças e mulheres que sofrem a violência primeiro. Eu nem vou debater um assunto como esse, de penalizar uma mulher que foi estuprada por buscar um direito que lhe é garantido, se a gente não atende essa mulher, se a gente não faz nada para cercear a liberdade dos agressores, dos estupradores que estão dentro da casa dessas mulheres. Ela já sofreu a violência, né? Exatamente. Então eu não vou jamais corroborar para o debate de penalizar alguém que foi violentada, enquanto os agressores e os violentadores se sentem confortáveis, inclusive para serem eleitos com Bíblia na mão. Então, eu sou cristã, eu sou a favor da vida, mas eu não sou leviana. Então, assim, me decepcionei com a presidente Paula. A presidente Paula e eu temos um excelente relacionamento. Eu não sei o que levou ela a pensar que era o momento, mas eu não poderia deixar de defender o meu pensamento. E o meu pensamento é que Cuiabá só pode pensar um dia em debater o que fazer com a mulher depois de atender essa mulher. Vereadora, agora a minha última pergunta, da minha parte é a última. Vou falar mais uma vez sobre política. É até polêmica, é um pouco polêmica. Tem se falado sobre uma possível federação entre o MDB entre o MDB e os republicanos. E o MDB é o partido do ex-prefeito Emanuel Pinheiro, que a senhora fez duras críticas, oposição, duras críticas, enfim. E ao mesmo tempo tem o nome do vice-governador Otaviano Pivetta, sendo colocado como possível candidato ao governo, que inclusive a senhora acabou de dizer que apoia, que ele é seu candidato, enfim. Como a senhora enxerga esses movimentos e a senhora apoia essa eventual... Eu acho que não, né? Pelo rosto que a senhora acabou de fazer aqui. A senhora apoia essa eventual federação? Porque assim, há boatos de que Emanuel Pinheiro pode sair como deputado estadual, candidato. Sim. Então isso colocaria a senhora na mesma chapa que ele. Olha, eu não consigo imaginar um cenário onde eu e Emanuel Pinheiro estamos na mesma reunião para definir um projeto de política. Porque não é nada pessoal. Eu fiscalizei Emanuel Pinheiro. São 23 operações. Eu fiz de tudo para que ele fosse cassado e perdesse os seus direitos políticos.
Eu apresentei uma comissão processante a qual ele seria cassado porque ele não pagou emendas impositivas e ele tem a obrigação de pagar emendas impositivas na semana da eleição. E fui crucificada por muitos colegas da legislatura passada porque a gente ia votar numa terça-feira e a eleição era domingo. E muita gente falou pra mim, você vai ser julgada eleitoreira. Eu falei, eu não me importo. Eu acho que eu lembro disso. Eu sei que eu tô fazendo certo. Então, até o último minuto do mandato do prefeito Emanuel Pinheiro, eu tentei cassá-lo. Então, para mim, estar ao lado dele, num palco, no dia de uma convenção partidária, é inimaginável. Eu não me imagino nesse lugar. E eu vou fazer tudo que eu puder para não estar nesse lugar. Eu espero que ele procure uma nova casa. Dizem que ele vai sair do MDB, então que ele vá brevemente para essa nova casa dele e seja feliz bem longe de mim. Mas caso haja a junção, a senhora não pensa deixar os republicanos? Eu tenho um grande problema aí da liberação, né? Eu não tenho janela partidária, né? Então, também seria infantil da minha parte dizer, eu não vou ser candidata porque ele tá na minha chapa. Eu vou engolir ele, eu vou patrolar ele, vou vencer dele e não permitir que ele chegue lá. Bom, para encerrar, Maísa, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Você entregou muito conteúdo, falou bastante. Tô com medo. Fica tranquila, porque aqui agora pode. Agora pode. Agora pode. Foi uma conversa muito esclarecedora sobre inúmeros temas. A senhora não se escondeu, deu a cara a tapa, falou mesmo sobre o que pensa. Então, agradeço. E aí, queremos deixar para suas considerações finais, se você quiser dizer mais alguma coisa. Quero agradecer vocês. Eu acho que é tão importante, quando a gente vai numa entrevista, ter entrevistadoras que perguntam aquilo que as pessoas queriam perguntar. E eu acho que vocês perguntaram tudo que as pessoas gostariam de perguntar. E isso é muito bom. E quero dizer para quem está nos assistindo, né? @MaísaLeão, com Y, nas redes sociais. Acompanhem, critiquem, busquem as minhas redes sociais, o Gabinete 01, cobrem da gente. Eu tô aqui para servir, inclusive vocês. Então, muito obrigada. Ótimo. Obrigada, vereadora. Beleza, e para você que nos acompanhou em mais esse episódio, por favor, siga das nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Até a próxima. Ativa o sininho.